Olá pessoal, estamos começando mais um programa Conectados e como eu sempre digo, é feito para você e você não pode sair daí. O programa de hoje está incrível, nós vamos conversar com o Dr. Adriano Munhoz, falar sobre algumas questões pós-Covid. Isso é importante e é uma informação útil para todos nós. Na sequência vamos conversar com Fábio Nantê. Já ouviu falar dos drinks sem álcool? Verão, praia, sem ressaca, drink sem álcool, vocês têm que ficar aí que vocês vão gostar do que ele vai falar para vocês. E na sequência o nosso quadro Meu Direito, Meu Dever com o Dr. Fábio. O programa Conectado está começando a sua noite de sexta-feira de cara nova. Fica com a gente. Estamos começando o nosso programa Conectados e hoje nós viemos fazer uma visita para o Dr. Adriano Munhoz. Está correto? Correto. Está correto. Nós vamos conversar sobre um assunto que interessa muitas pessoas, que é sequelas pós-Covid. Fica aqui com a gente, que o assunto interessa a todos nós. Doutor Adriano, muito obrigado por receber o Conectados aqui no seu consultório, arrumar um tempinho aqui na sua agenda, né? Vamos falar desse assunto que todo mundo está cheio de dúvidas. É um prazer estar com você. Prazer é meu, satisfação estar recebendo vocês aqui para poder falar de um assunto tão em voga hoje e que aflige tantas pessoas, né? Muitas dúvidas, muitos pacientes com essas sequelas, então vamos tentar elucidar um pouquinho do que a gente puder. Isso aí. Deixa eu começar logo com aquela pergunta que todo mundo já quer saber de cara. Existe realmente sequelas pós-Covid? E quais são essas sequelas? Existem, tá? Infelizmente, muitas sequelas. Tá? A gente sabe que a Covid ela tem aquele período de maior gravidade dos principais sintomas de acometimento pulmonar, febre, falta de ar, tosse, que graças à vacina hoje está bem mais branda, uma menor quantidade de pacientes graves. Porém, após a cura desse período principal da Covid, muitos pacientes estão ficando com sequelas, sim. Seja a permanência dos sintomas que estavam na época do Covid, falta de ar, principalmente, pacientes que conseguiam antes fazer uma corrida, jogar uma bola ou atividades simples do dia a dia, que não estão conseguindo mais, dá muito cansaço. Esquecimento, queda de cabelo, fraqueza muscular, são as principais queixas. Ou até mesmo permanência da perda de olfato, paladar, por um período um pouco maior do que aqueles dias da infecção realmente da Covid. Então a gente pode ter certeza que são sequelas reais, não é coisa da cabeça da gente não, né? Não é um nada psicológico pós-traumático de Covid não, né? Não, por mais que existem pacientes que ficam sim com sequelas traumáticas da Covid, seja porque foram casos de maior gravidade ou porque pegou Covid e lembra de um parente que perdeu, mas essas sequelas principais que eu citei, elas existem, elas são fato, tá? E são tão fato que está sendo estudado clinicamente esses casos. Seria necessário para quem teve Covid ou seria aconselhável as pessoas fazerem um check-up pós-Covid? Existe essa necessidade para saber se existe algo mais importante a ser tratado por conta da Covid? Não, no geral não, tá? A pessoa curou da Covid e se ela está bem clinicamente, não tem por que fazer nenhum tipo de check-up baseado apenas na infecção pelo Covid. Tá, ok? Não estou falando de check-ups de rotina, tá, pessoal? Estou falando de aquele paciente que teve Covid, que se curou e que está bem, não tem necessidade de fazer nenhum exame específico para isso, exceto se tiver alguma queixa grave e permanente, no qual ele precisa buscar consulta médica para ser avaliado daquilo e o médico vai saber a melhor conduta, seja com exame, seja com tratamento específico. E esse tratamento engloba muitas coisas. Pode ser medicamentoso, fisioterápico, tá? Mas um check-up apenas porque teve Covid não é necessário. Agora, as mulheres, elas são vaidosas, cuidam dos cabelos. Eu sei que eu também trabalho nessa parte da beleza e eu escuto muito a reclamação: estou perdendo os meus cabelos por conta da Covid. O que você poderia dizer para essas mulheres referente a isso? Existe um tratamento mais eficiente? É uma questão de tempo? O que ela deve fazer? Na grande maioria das vezes, sim, é questão de tempo, tá? Isso volta ao normal. Essa questão da queda de cabelo, como das outras sequelas que eu citei anteriormente, está sendo estudado, tá? Mas pela Covid ser uma doença ainda muito recente, a gente tem um lastro temporal muito curto no qual esses estudos
possam nos dar conclusões fiéis do porquê estão tendo essas sequelas. Isso vale também para queda de cabelo. Então, o que é a principal a dica que eu dou para essas mulheres? Começou com essa queda de cabelo pós-Covid, procure um colega médico que vai conseguir ver se é realmente pela queda de Covid ou se tem alguma outra causa, seja por estresse, por um quadro de depressão que causa muita queda de cabelo em mulheres, seja por um distúrbio hormonal, por um distúrbio de uma hipovitaminose, uma baixa de alguma vitamina que pode estar cursando com isso também, ou se é única e exclusivamente por sequelas da Covid. Mediante isso, vai ser definido se vai ser necessário alguma complementação com tratamento, seja alguma loção tópica, um tratamento medicamentoso, ou apenas por uma questão de tempo, isso vai voltar ao normal naquela paciente, tá? Mas isso vai de caso a caso. Então, nesse caso, vale a pena procurar realmente um especialista para saber a causa realmente dessa queda, para poder definir o tipo de tratamento que vai ser feito, correto? Correto, isso aí. E deixa eu te falar, referente vacinas, existem muitas pessoas ainda que elas estão muito não querendo tomar essa vacina, tem medo, já teve até aqueles mitos que falam, então vão colocar um chip, vou virar jacaré, gente, até isso é mito, né? Mas o que você diria para essas pessoas que ainda são resistentes às vacinas? Vamos lá, se nós estamos vislumbrando um período de maior normalidade hoje na nossa sociedade, depois de todo aquele caos que foi no auge da Covid, tudo isso é graças à vacina. É lógico que o cuidado interpessoal do uso de máscaras, de evitar aglomeração, contou e ajudou sim. Mas o que nós estamos vivendo hoje é graças à vacina. Então a vacina ela é eficaz. As pessoas devem sim tomar a vacina. E é o que eu costumo falar com alguns pacientes que chegam para mim falando, doutor, eu tenho medo da vacina por causa desse ou daquele motivo. Eu costumo falar o seguinte, você tem que ter mais medo da Covid. Tá? Por mais que a gente sabe que hoje a Covid é uma doença um pouco mais controlada, a maioria dos pacientes estão tendo Covid leve, então muitas pessoas estão tratando como uma doença mais leve, porque ela na realidade realmente se tornou, mas ainda existem casos graves de Covid. E a maioria dos casos graves que a gente está pegando hoje são de pacientes não vacinados, tá? Infelizmente. Então sim, a vacina ela é eficaz, as pessoas devem se vacinar. Mas doutor, teve um pouco tempo de pesquisa? Concordo, isso é fato. A maioria das vacinas que nós temos hoje para outras doenças, para outras comorbidades, tiveram um maior tempo de pesquisa, tá? Para ela ter uma eficácia um pouco maior, tanto é que estamos precisando de doses de reforço em alguns casos. A nossa vacina de Covid hoje, ela vai evoluir, isso é fato. Provavelmente, estou falando de possibilidades, tá, Ed? Ela vai entrar no nosso esquema vacinal, seja anual ou um período maior e tudo mais, a partir do momento que ela tiver uma estabilidade, uma evolução adequada. Mas hoje, ela é segura. Então, a dica que eu dou, vacinem-se. Tenham medo da Covid, da vacina não. Cuidar da imunidade é um fator importante, a gente já sabe em qualquer setor da vida da gente, mas como estamos falando de Covid, se você está com uma imunidade cuidada, isso também facilita para que você ou não pegue ou que pelo menos tenha menos problema ao contrair o vírus da Covid, não é isso? Sem dúvida, Ed, como você bem falou, a gente tem que cuidar da imunidade para tudo. Para todas as doenças, para a Covid não seria necessária. Só que a gente está falando de um vírus novo, um vírus o qual o nosso sistema imunológico não estava preparado. Então a resposta imune a esse vírus muitas vezes é catastrófica no organismo das pessoas. Então temos sim que cuidar do nosso sistema imunológico com exercícios físicos regulares, uma boa saúde mental e uma boa saúde física com alimentos que vão ajudar o nosso sistema imunológico. Rico em vitaminas, vitamina C, verdura, legumes, carne com pouca gordura, carboidrato na dose correta. Então, o segredo é uma alimentação balanceada, prática de exercícios físicos e manter a nossa saúde mental em dia. Tudo isso garante um sistema imunológico bom e preparado para responder às mais variadas doenças, entre elas a Covid. Então, gente, a gente já percebeu, o doutor Adriano deixou correto aí, bem claro para a gente, que é corpo em movimento, mente sã, boa alimentação, vacinação e tá tudo resolvido, gente. A gente segue em frente de uma maneira saudável, né? E em frente. Doutor Adriano, agradeço a oportunidade por receber aqui o programa Conectados. Manda um recadinho rápido aí pro pessoal que está nos assistindo, né? E que está realmente feliz com todas essas suas informações. Só quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu acho que eu costumo falar que informar também é tratar. As pessoas que podem prevenir as doenças ou se preparar
para o advento de ficar doente, as pessoas conseguem responder muito melhor. Então, agradeço a oportunidade. A gente está passando aqui para as pessoas nada mais do que saúde. É isso. É esse o nosso propósito. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. É isso aí, gente. É o Conectados trazendo para vocês todo tipo de informação e as melhores que você precisa. Então, fica sempre ligado que o Conectados é feito para você. Um agradecimento aqui ao Dr. Adriano. Grande abraço a vocês e fica aí porque tem mais Conectado pra gente.